Olá, bem-vindos à Universidade Comunidade, um programa em parceria entre a Universidade Fiscal de São Carlos e a Câmara Municipal de Araras. Esse é o nosso programa de número 85. Hoje nós temos aqui conosco a professora Renata. Oi, tudo bem? Tudo bem, Renata? E também o professor Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Gostaria de lembrar também que Universidade Comunidade, ele passa no canal 4 da NET e, além disso, ele pode ser visto também no YouTube, universidadecomunidade.com. Além desse programa, vocês podem ver o reprise aos domingos e terças-feiras às 7h30 da noite e também às quartas às 8 da noite. Bom, começando o nosso programa de hoje, eu gostaria de convidar a professora Renata para fazer as suas considerações aí da semana. Hoje é o meu destaque da semana, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está em casa. O meu destaque é legal, né? Hoje nós vamos falar de coisas boas, né? Saiu o ranking na Forbes das 10 cidades mais caras do mundo para se tomar cerveja. É legal pelo assunto, né? Tomar cerveja, mas não é muito legal pelo preço. Podia falar das mais baratas. Vou falar também. Bom. Isso é uma homenagem ao professor Josivaldo, que não está aqui hoje, ele que gosta de trazer ranking, né? Para quem está em casa já sabe. Então, essa lista ela foi feita levando em consideração o preço das cervejas nacionais e importadas no mundo todo, tanto nos bares e restaurantes como nos mercados. E a cidade mais cara do mundo para tomar cerveja é Lausanne, na Suíça. Eles levaram em consideração um copo de 330 ml, que custa nessa cidade cerca de $17. Um copo. Um copo, né? Então, quem aí em casa está pensando em ir para a Suíça e quer tomar cerveja, ou muda o tipo de bebida, tomar algum suco ou outra bebida alcoólica, ou prepara o bolso. Aí nesse ranking das 10 cidades mais caras do mundo está então Lausanne, na Suíça, Hong Kong, Paris é a terceira, Zurique também na Suíça, a quarta cidade mais cara, depois Milão, na Itália, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Então quem quiser visitar Dubai, depois dar um pulinho para Abu Dhabi, já sabe que a cerveja lá também é cara. Não sei se é boa. Nova York, Roma e Tel Aviv como a 10ª cidade com a cerveja mais cara do mundo. Aí vocês estão perguntando, né? Onde está o Brasil no ranking, né? O Brasil é dos lugares onde a cerveja é mais barata do mundo. Então, no ranking aparece o Rio de Janeiro, que é a 13ª cidade mais barata do mundo para tomar cerveja. Aí, usando esses parâmetros internacionais para calcular os valores, um copinho aqui sai $4,50. Se calcularmos aí, né, pelo dólar, porque nem sempre, né, o nosso bolso também, a gente não recebe em dólar, então nem sempre. Então, se eu for fazer as contas aí, mesmo essa cerveja aqui para nós é bem cara, né? Acaba sendo caro, né? Em relação ao nosso custo de vida, né, não é tão barato assim. Mas eu acho que em comparação, com certeza, né, aqui está mais barato, e ainda mais se a gente pensar aqui no interior em relação ao Rio de Janeiro, que costuma ser mais caro, né? A gente, então, acho que está bem com a cerveja aí, né? Acho que por isso que ela também faz esse, né, gosto nacional. Eu tenho alguns amigos franceses, quando eles vêm para o Brasil, eles adoram tomar cerveja no Brasil. Eles falam que a nossa cerveja é própria para tomar aqui nesse calor, né? Então ela é mais fraca, eles dizem que ela é mais fraca, então eles podem tomar bastante, né? E que lá a cerveja é mais forte, né? Segundo eles é mais forte. Então, eles não conseguem tomar muito. Aí vem aqui, tá quente, toma cerveja gelada, se repressa. Mas aqui eu acho que assim, a gente já tem de tudo, né? Teve uma época realmente que a gente tinha só aquela cerveja Pilsen mesmo, mas hoje a gente encontra N tipos de cerveja nacionais e de excelente qualidade e com certeza num preço melhor que as importadas. Sim, é verdade. A gente que gosta um pouquinho, né? Eu trouxe essa notícia só para quem está em casa e gosta de tomar cerveja. Claro, né? Douglas também aprecia? Cerveja, Douglas? Aprecio, com certeza. Muito bom. E aqui Araras é uma cidade super agradável, uma cidade que tem calor a maior parte do ano, né? Uma cidade deliciosa para tomar uma cervejinha. Né? Com certeza, né? Com bons amigos, então. Nem se fala. Bom, ok, podemos passar para a próxima. Queria chamar a atenção que esse final de semana e a semana que vem nós estaremos com a tocha olímpica passando aqui na região, né? Legal. Dia 18, ela vai estar passando por São Carlos.
né? E acredito que dia 19 ela deve estar passando por Rio Claro, né? Então, toda essa parte aí da Washington Luiz, que é bem próximo aqui de Araras, os ararenses que quiserem aí entrar em contato com essa animação aí das Olimpíadas, né, podem se deslocar e ter um contato mais próximo, né? Mas você sabe que o que eu tenho visto é o contrário, né, assim, em termos de animação. Eu tenho visto muitas notícias na internet falando sobre a questão da segurança para essas Olimpíadas, né? Inclusive a preocupação sobre o terrorismo. Sim. Então, eu acho que essa animação ela é legal, porque, né, a gente está recebendo as Olimpíadas, mas a preocupação... Não, com certeza, é um evento importantíssimo, né? Que reúne, assim, né, tem uma concentração de países, né, de pessoas diferentes, né, num espaço pequeno, né? Por cerveja barata, tempo, né? Cerveja barata, tudo isso, né? E tal. Mas, assim, a gente não pode esquecer que também na Copa do Mundo foi feito também um grande alarde sobre essa questão e eu acho que o Brasil conseguiu se sair bem em termos de organização. É lógico que eu não vou entrar em detalhes na questão de desvio de verba, né, de construção mas isso não existe. De elefantes brancos, né, e coisas desse tipo, né? É verdade, né? Assim, então, mas é para marcar que nós estamos num momento aí próximo das Olimpíadas e que a tocha olímpica, que é um símbolo aí mundial, está passando aqui pela região, né? Vamos dar prosseguimento. Então, hoje nós temos o prazer aqui de receber o professor Douglas Roberto Bizzari. Douglas, que é graduado em Engenharia Agronômica aqui na UFSCar de Araras mesmo, fez o mestrado na Unicamp, na área de água e solo, isso? Uhum. E o doutorado também na Unicamp, na mesma área, água e solo. Então, como a gente não poderia deixar, né, diante desse seu currículo, né, a gente vai falar hoje sobre irrigação, né? Então, o professor Douglas vai começar a falar para a gente um pouquinho sobre o que é irrigação e quais os tipos que a gente encontra aí, Douglas. Por favor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Na verdade, irrigação é um modo artificial de você aplicar água às plantas, né? De modo a suprir a sua demanda hídrica ao longo do seu desenvolvimento. Uma vez que falte essa água em determinados estádios da planta, ela pode ter uma queda significativa de produção. E principalmente também locais onde a precipitação pluvial ela é irregular, né? Então, Araras, por exemplo, chove 1.500 milímetros em determinado período e tem um período seco, onde a irrigação, nesse caso, se faz de extrema importância para que a gente consiga altas produtividades com as nossas culturas aqui, né? Existem uma série de métodos de sistemas de irrigação, então, disponíveis no mercado, então vai depender do tipo de produto que você quer irrigar, o valor agregado do produto, a mão de obra disponível na propriedade, custo de implantação, disponibilidade de água na região. Então, esses são os fatores que levam o agricultor a escolher um determinado tipo de método ou sistema. Existem métodos que você aplica a água diretamente próximo ao sistema radicular das plantas, né? A gente chama de irrigação localizada, o cotejamento principalmente. Tem irrigação enterrada, que você coloca a água diretamente na raiz, né? Tem irrigação, por exemplo, por aspersão, o método por aspersão, que você simula a chuva, então como se estivesse chovendo em área total, onde as culturas estão cultivadas. E por aí vai, inundação, os arrozais lá no Rio Grande do Sul, né? Os sulcos, então tem uma série de métodos e sistemas de irrigação disponíveis para o agricultor. Qual que é a influência das mudanças climáticas nisso? Porque a gente até estava conversando um pouco, a gente passou aqui na região, um tempo atrás, uma seca muito severa, né? O pessoal parou de lavar o quintal, em casa, parou de lavar carro, tivemos que economizar bastante água. A gente espera que tenha aprendido. Esperamos não passar por isso de novo, né? Há alguma influência dessas variações bruscas? Eu acredito que sim, né? Algumas culturas são mais adaptadas em determinadas regiões, né? Por exemplo, a gente está trabalhando com o dendê agora, que ela é mais alta produtividade e a maior parte do seu cultivo é na região amazônica, no Pará. Então lá, por exemplo, chove 2.000 milímetros por ano, né? Então um clima quente,
e bastante úmido. Aqui em Araras, como tem essas períodos de secas, não só em Araras, como em diversas regiões do país, então às vezes é necessário intervir com a irrigação onde você não estaria utilizando anteriormente, né? Então, agora, em muitas regiões, acredito que será necessário implantar o sistema de irrigação para você evitar que você tenha perda de produtividade, né? E aqui a gente tem alguns locais que tenham grandes produtores de Dendê, ou é mais em termos de pesquisa que você está trabalhando? Aqui é mais pesquisa. Dendê, só para fazer uma introdução do óleo, o óleo de palma, né, conhecido como óleo de palma, origem na África Ocidental. Então ele veio para cá no final do século XVI, na Bahia, depois se expandiu principalmente para a região amazônica e no Pará especificamente, né? O Pará, atualmente, ele detém 90% da produção de Dendê do país, né? Então, são aproximadamente... Para mim é uma novidade, eu achei que fosse na Bahia, sim, com certeza. Então, são aproximadamente 350 mil toneladas de óleo produzido no Pará. E isso ainda é muito pouco em relação ao que é produzido em escala mundial, né? Em torno de 50 milhões de toneladas de óleo. Então, o Pará, o Brasil, representa em torno de 0,58%, 0,6% da produção mundial. A produção do Pará fica praticamente toda aqui, então, né? Isso, exatamente. Ela é para consumo interno. Isso. Então, a nossa ideia é como o Dendê ele tem um grande potencial para trabalhar para a fabricação de biocombustíveis, você vai inserindo o biodiesel a partir do óleo de Dendê no diesel. Então, a gente quer avaliar no estado de São Paulo as principais genótipos que teriam uma alta produtividade aqui no estado, na nossa região, em complementação com a irrigação. Porque um fator limitante para a produção do Dendê é a água, né? Certo. A gente está observando. Então, esse Dendê que ele é produzido, essa maior parte, ele não necessariamente é para alimentação. Ele é uma parte para alimentação, vai para alimentação e uma parte já vai para a parte de combustível? A principal destino do óleo é para a indústria alimentícia, indústria farmacêutica, né? Ah, tá. Então, algumas empresas no Pará já estão investindo na produção de biodiesel a partir do óleo de Dendê. Interessante porque na região amazônica como um todo, tirando as grandes cidades, Manaus, por exemplo, né? Existem pequenas famílias, pequenos povoados isolados, né? E eles usam energia elétrica a partir de óleo de palmeiras, né? De Dendê, mas de outras palmeiras também, né? Então, as comunidades tradicionais que vivem em pequenos povoados já usam para geração de energia própria. Além disso... Como combustível. Sim. Além disso, a agricultura familiar está sendo bastante beneficiada com o óleo de Dendê na região amazônica, né, principalmente no Pará. A principal empresa que tem lá, a Agropalma, ela fornece as mudas, assistência técnica, e o agricultor entra com a mão de obra, com seus familiares, e tem aquela renda, né? Então, uma forma de fixar ele no campo, né? E também gerar renda para que ele possa ter uma boa qualidade de vida, né? Só para a gente entender um pouco, assim, o Dendê, como que é a cultura? Eles extraem a partir do fruto, o óleo, e aí é uma planta que ela é perene, assim, ela vai dando, como que é o ciclo, só para a gente entender um pouquinho melhor. É uma planta perene, então ela começa a produzir próximo a 3 anos após o plantio no campo. Atinge o auge da produtividade com 8 anos. Então, uma planta que, se for bem manejada, pode chegar a produzir 25 toneladas de cacho por hectare ano, 5 mil litros de óleo por hectare ano, ou seja, 10 vezes mais que a soja, né? Que atualmente produz 450, 500 quilos de óleo por hectare ano. E ela produz até 25 anos. Então, a produção, e produz mensalmente. Então, assim, e até produzir, uma vantagem que a gente está observando, é que você pode cultivar culturas intercalares, até você começar a tirar renda com o óleo, né? Você pode plantar milho, feijão, mandioca. Então, também agrega uma renda extra para o agricultor. Eu conheço alguns outros produtos que vêm da Amazônia e que beneficiam as comunidades tradicionais, que já estão organizadas em cooperativas, né? Então, por exemplo, a Castanha do Pará, que já tem cooperativas tradicionais, já é uma organização antiga,
Por isso, às vezes as pessoas falam, poxa, mas a castanha do Pará é tão cara, né? Mas ela é cara porque o fruto demora mais de 1 ano para amadurecer, né? Entre formar o fruto e liberar as castanhas, demora, né? Você tem as comunidades tradicionais que colhem o fruto, não pode colher todos, né? Tem todo um manejo, né, envolvido. Então, isso é importante, porque você mantém essas famílias, né? E, na verdade, você havia me perguntado, né? Você consegue extrair o óleo da polpa do fruto, né? E depois também da amêndoa, provavelmente que é um óleo um pouco mais refinado que vai para a indústria farmacêutica, de cosméticos também, né? Entendi. Que a gente chama de óleo de palmiste, propriamente dito esse nome, né? Entendi. Um óleo mais refinado. Mais refinado. A gente tem aqui, né, na nossa região uma grande quantidade de cana, por exemplo, né? Eu não sei se você tem informações sobre essa questão, mas em relação ao biodiesel, da questão da produtividade, em relação à cana, dá para fazer um paralelo aí? Dá para a gente imaginar o que agregaria melhor em termos de futuro para o país? Como que você vê essa questão? Eu acho que essa pressão ambiental sobre a utilização de combustíveis fósseis, né? Então, é muito grande, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, você produzir combustível a partir de uma forma renovável, acho que é muito importante, né? Ambientalmente falando, né? O estado de São Paulo, obviamente, é responsável por 60%, 70% da produção de açúcar no país. Então, mas a gente vê também a importância do Dendê, que como mecanização da cana, áreas muito declivosas, você não consegue entrar com as máquinas, né? Então, seriam locais que a gente poderia estar entrando também com essa outra forma de produção de biodiesel, né? A partir do óleo de Dendê. Além disso, nós podemos também utilizá-lo em áreas degradadas, né? Que pode ser utilizado também como forma de você estar restaurando, né? Essas áreas. Então, a gente vê também essas duas frentes de trabalho. Que bacana, né? Você sabe se tem outros estudos com palmeiras nativas no Brasil? Biodiesel? Sabe se tem? Porque eu acho que o estudo de biodiesel ainda no Brasil, acho que ele está começando, né? Está começando. Em 2007 foi aprovado o Plano Nacional de Produção e Utilização de Biodiesel, né? Então, esse ano é permitido colocar, se não me engano, 7% do biodiesel no diesel, né? 2017, 8%, 2018, 9%, 2019, 10%. Né? Então, isso já mostra como o país está enxergando essa forma dos combustíveis renováveis, né? Eu acho muito importante. Tem alguns trabalhos com pinhão manso também, né? Algumas outras oleaginosas, como canola, girassol, né? Mas dependendo da região do país, mas eu acredito que o forte mesmo ainda é a cana-de-açúcar, né? Produção de biocombustível. E do biodiesel também a gente ouviu falar muito numa época da mamona, né? Eu não sei se você tem informações, foi abandonada essa ideia, como é que tá? Então, não sei quem testa isso, mas também a mamona ela tem capacidade o óleo, de produzir, né, um óleo interessante. Que é o óleo de risco. Óleo de risco, exatamente. Só que o Dendê está ganhando uma importância grande em função da sua produtividade, né? Porque pelo que você falou, a palmeira ela passa a produzir fruto rapidamente. Rapidamente e depois mensalmente até 25 anos. Né? Eu fiquei fazendo um paralelo com algumas espécies nativas que a gente tem aqui, na região, por exemplo, demoraria muito mais. Muito mais. Para chegar numa idade adulta, produzir. Além disso, a quantidade seria menor, né? Que a gente consegue produzir com o Dendê, né? Eu tenho uma ideia, amendoim, por exemplo, né? 1.300, mais ou menos 1.300 quilos de óleo por hectare ano, né? Pega a soja também, que é baixa, né? Então, ele agrega um valor importante em função da sua grande quantidade de óleo produzido. Né? É importante as pessoas perceberem isso, né? Então você precisa de uma área bem menor, né, para ter a mesma quantidade, né, do produto, e aí você pode, com isso, ter uma preservação ambiental maior também, né? Desmatar, né? Para desmatar, não precisa ocupar novas áreas, né? Então, com o treinamento, eu acredito que os agricultores familiares conseguiriam, de alguma forma, né, melhorar sua qualidade de vida com a produção de Dendê.
É um desafio muito grande, né? Trazer Nem fala. essa cultura, que é uma cultura adaptada às condições um pouco diferenciadas da nossa aqui em São Paulo, né? Uhum. Mas uma das nossas propostas, inclusive nós temos um projeto aprovado no CNPq, em parceria com alguns professores do próprio campus aqui de Araras, também de São Carlos. Então é um grupo de trabalho, então cada professor está trabalhando numa linha, né? E então a gente está apostando que a irrigação a gente possa obter altas produtividades, como ocorre também lá no Pará. Muito bom. Achei interessante você tocar nessa questão, né? Então vocês têm um grupo de pesquisa que vai desenvolver, né, investir, né, em tentar perceber o quanto que o Dendê ele pode ter produtividade, por exemplo, no estado, né? Às vezes as pessoas em casa não têm muita noção de como a ciência, né, ela está ligada e pode interferir na vida delas, né? E uma outra questão que você toca, que eu acho que isso é muito importante, é dizer que é uma equipe, né? E às vezes as pessoas têm uma ideia que o cientista é aquele cara, né, que fica isolado, né, que é meio maluco, né, que é diferente das pessoas, mas na verdade a gente está aqui trabalhando com pessoas que nós três somos pesquisadores, né, na universidade, somos aí, entre aspas, cientistas, né, e trabalhamos em equipe, né, essa questão de ter um grupo, né, que a ciência não é algo que é feito de forma isolada por mentes assim, né, extremamente diferentes, né? Eu acho importante que a população vá aos poucos perdendo, né, um pouco esse mito, né, em relação à ciência. Eu acho muito bacana isso, essa questão. E entender o quanto a universidade ela tem esse papel, né, de estar investindo. Então você é um professor, né? Então você trabalha e muitas vezes acaba trazendo essas novas técnicas para os seus alunos, né, do curso de agronomia, de agroecologia que você trabalha, vai também dando uma assistência para o agricultor, né, através do que a gente chama de extensão e desenvolvendo a pesquisa, né? Então o nosso trabalho a gente tenta fazer no dia a dia, né? É bastante grande. Uma coisa que me chamou a atenção foi o uso do Dendê para recuperação de áreas degradadas. Até porque a gente também está passando por Aqui na região, Araras, por exemplo, praticamente não tem área verde nativa, né? Na região, alguns municípios próximos também não, né? E pensar em utilizar espécies que são exóticas, mas que podem agregar valor, né? E ao mesmo tempo reflorestar áreas, né? É interessante. E aí elas poderiam ser... Como que funcionaria? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Elas podem ser plantadas com outras espécies nativas ou... Sim, pode ter uma consorciação entre culturas, né? Porque, na verdade, o espaçamento entre as plantas é muito, muito grande, né? Mas a gente fala um plantio em triângulo equilátero, né? Então você tem basicamente 9 metros entre plantas e quase 8 metros entre linhas de plantas, né? Então você pode colocar o tipo de cultura que você quiser ali, né, no meio. Aqueles sistemas de agrofloresta também daria para usar? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive tem algumas pessoas procurando a gente para tentar desenvolver alguma coisa também nessa linha com agrofloresta, né? Isso seria muito bom, né? Tentar colocar alguma coisa ali nas entrelinhas do Dendê, né? Quando você falou do milho, que você falou que dava para agregar, colocar outras espécies, você falou do milho, eu logo lembrei, porque, puxa, será que não dá para usar o Dendê em agrofloresta? É bem bacana, porque aí o agricultor se sente também motivado, né, a utilizar, né, e deixar essas áreas para preservação ou para plantar alimento, né? Sem dúvida. Em São Paulo você tem que ter uma área de preservação, né? Então, dentro da sua propriedade, né? Então, poderia ser uma forma de você utilizando o próprio Dendê para isso, né? Fazer essa agrofloresta dentro da sua propriedade, né? Ali você está tirando renda com isso. É muito importante também, né? E tem toda a proteção do solo, né? Que muitas vezes ele fica descoberto, aí então ele já faria todo esse papel. Acho que teremos aí novidades em relação ao Dendê. E as sementes têm vindo lá do Pará? As sementes foram doadas pela Embrapa Amazônia Ocidental. Legal. Então elas ficaram em casa de vegetação durante 15 meses, cultivadas em casa de vegetação. No final de 2015, novembro, dezembro, essas mudas foram para o campo e elas estão lá 9 meses, né? Aproximadamente 9 meses. Certo. Elas são bem jovens. Onde? Estamos em frente ao GETAP. Aqui mesmo na universidade? Aqui mesmo na universidade,
mesmo na universidade. Interessante. Com irrigação por gotejamento, né? A gente também pensa na questão da economia de água, né, na eficiência dos sistemas irrigados. Então, nossa meta é usar somente a quantidade de água que a planta precisa. Então, o gotejamento, ao meu modo de ver, é um sistema altamente eficiente, né? Você tem um controle bom da sua lâmina de água aplicada, você está direcionando essa água para o desenvolvimento das plantas, né? Sem desperdício. Sem desperdício, né? A cana-de-açúcar, ela é irrigada de que forma hoje? Dessas que você citou. A cana-de-açúcar, ela pode ser irrigada por canhões, né, que são, vou colocar, aspersores grandes, né, maiores, por carretéis enroladores. Não sei se vocês chegaram a ver na UFSCar, que ela a mangueira vai enrolando, então ele tem um aspersor trabalhando na ponta dessas mangueiras, né. E agora também está entrando a irrigação localizada, exatamente, irrigação enterrada, são as mangueiras que vão enterradas no sulco e gotejam ali diretamente no sistema articular das plantas, né. Ele é mais econômico em termos de água ou não? É mais eficiente? Como um sistema que goteja, né, então você tem uma quantidade de água menor em relação ao canhão, por exemplo, que você tem perdas por derivação, né, vento, por exemplo, né, percolação profunda. Então, o gotejamento você consegue manter ali a água em torno ali do sistema articular da planta, né. Então, eu imagino que esse tratamento de irrigação que vocês estão fazendo para o Dendê é bem mais econômico do que é usado hoje para a planta, de uma forma geral, assim, porque é por gotejamento? É por gotejamento, é gotejamento superficial, né. Então a gente tem 3 gotejadores por planta, então você não tem perdas basicamente, né, diferente dos outros sistemas. A lâmina de água que a planta precisa, normalmente né, cada planta tem a sua em determinado estágio. O que vai mudar é que são sistemas mais ou menos eficientes, né. Então eu gosto muito de trabalhar com irrigação localizada porque a gente consegue ter um controle maior dessa lâmina, né. A eficiência a gente pode chegar até 90%, 95%. A gente não tem perdas por vento, né, por derivação, nem por percolação profunda, né. Passa do sistema articular e a água desce, né. Douglas, eu te perguntar, já está chegando no finzinho do nosso programa, eu ia te perguntar uma coisa, se algum agricultor, algum proprietário rural aqui da região quiser entrar em contato, ele pode te procurar na UFSCar, vocês já têm uma ideia aí de como dialogar com essas pessoas, ou ainda o projeto é embrionário, não tem essa possibilidade? A gente está totalmente aberto lá no campus, né? O único problema é que as pessoas não começaram a produzir ainda, né? Então a gente não tem ainda a matéria-prima para mostrar. Para né? mostrar. A gente pode conversar sobre a implantação, né? Como conseguir essas mudas, principais tratos culturais, né? Eu acho que a gente pretende também fazer um dia de campo com os agricultores, né? Mostrando o projeto, como é que funciona, né? Explicando um pouquinho ali da planta. E a gente está totalmente à disposição lá no centro. Que bom, muito bom. Ok, eu queria agradecer mais uma vez sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Imagina. Professora Renata, obrigada. Obrigada a vocês aí de casa e até a próxima. Tchau.